Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a etapa de concentração mineral, mais especificamente concentração gravítica e magnética. Bom, até o momento, tudo que a gente fez, todas as práticas anteriores, foi com a intenção de conhecer as propriedades do minério, para a gente poder ter conhecimento de como que a gente poderia concentrá-los. E a partir da etapa de britagem, moagem e classificação por tamanho, basicamente o que a gente está fazendo é preparar o minério para essa etapa que a gente vai entrar agora, que é a etapa de concentração, que é onde de fato a gente vai separar todo material que tem interesse, que tem valor econômico, daquele material que está contaminando o nosso minério, que não tem valor nenhum para a gente e que vai prejudicar o tratamento futuro desse material. Bom, pessoal, então a etapa de concentração, eu estou ilustrando ela aqui nessa figura, na qual eu tenho o meu minério, e eu tenho presente aqui os minerais valiosos, que são esses azuizinhos, e os minerais de ganga. Então, o meu mineral minério, e o vermelhinho aqui seria mineral de ganga. Basicamente um processo de concentração. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo separar essas duas espécies. Então, eu vou separar um produto que eu tenho, em sua maior parte, um produto constituído por partículas de mineral minério, que eu vou chamar de concentrado. E o meu produto que eu tenho só partículas de ganga, que eu vou chamar de rejeito. Tá ok? Então tudo que a gente fez até agora foi para preparar o meu minério, para dar ele condições de eu fazer essa separação, separar ela nesses dois produtos, nessas duas frações. E aí, pessoal, para que eu consiga fazer essa etapa de concentração, eu preciso cumprir basicamente 3 condições, que elas têm que acontecer simultaneamente. Sem elas, eu não consigo fazer a minha separação. A primeira delas é a liberabilidade, a liberação dos meus minerais. Não adianta eu pegar um minério que eu tenho lá partículas de hematita grudado com as partículas de quartzo. Se eu tentar trazer a hematita para um lado, o quartzo vai acabar vindo junto, e dessa forma eu não estou concentrando ninguém. Então o primeiro quesito é justamente quebrar essas partículas para poder separar as espécies mineralógicas. E isso a gente faz através da comminuição. Segundo é a diferenciabilidade. É a propriedade que eu vou utilizar, a propriedade dos minerais que eu vou utilizar para poder fazer a concentração. Basicamente, a diferenciabilidade, a propriedade diferenciadora, eu consigo identificar 3 delas, que ajudam a gente bastante na separação, que são a densidade, a susceptibilidade magnética e a condutividade elétrica. Essas são as mais utilizadas. Lógico que a cor do mineral, uma propriedade visual do mineral, também ajuda. No caso de uma concentração está sendo feita por métodos mais arcaicos, por exemplo, a catação manual. Eu vou utilizar as cores dos minerais como indício para poder ir lá e pegar só um mineral que tem uma cor específica, que geralmente é quem eu tô aquela espécie mineral que eu estou interessado. Não é muito utilizada, tá, pessoal? É um método bastante arcaico, mas ainda assim é possível. É uma propriedade diferenciadora também. Mas basicamente a gente tem aquelas 3 que eu falei: a densidade, a susceptibilidade magnética e a condutividade elétrica. Temos também uma 4ª propriedade, que são as propriedades de superfície, mas essa não vou entrar em detalhes agora porque é um caso à parte, que a flotação explora bastante isso. Mas é preciso eu ter essa diferenciabilidade entre as espécies minerais. Se eu tenho minerais, o quartzo, por exemplo, e o feldspato, eu tenho partículas do mesmo tamanho, os dois têm densidade aproximada. Então, a densidade do quartzo é aproximadamente a mesma densidade do feldspato. Os dois são não magnéticos, não magnético e não magnético, e os dois são não condutores, não condutor, não condutor. Então, eu não tenho uma diferença entre essas propriedades, e aí, teoricamente, eu não conseguiria fazer a separação dessas duas espécies usando a diferenciabilidade entre elas. No caso, por métodos densitários, por métodos magnéticos e métodos de condutividade elétrica, eu não conseguiria fazer a separação dessas duas espécies porque eu não tenho uma diferenciabilidade entre essas propriedades desses dois minerais. Tá joia, pessoal? E por último, a separabilidade dinâmica. Eu preciso dar condições desses minerais de tomarem caminhos diferenciados em um equipamento em função de suas propriedades. Então, se eu estou fazendo uma concentração densitária em função da densidade, e aí, como a concentração ocorre, na maioria dos casos,
em um sistema úmido com a presença de água, aquelas partículas mais densas, elas sedimentam mais rápido. Então existe uma diferença no trajeto que essas partículas mais densas tomam. E aí, se eu consigo separar isso de alguma forma, eu estou justamente explorando aqui essa separabilidade dinâmica. Eu dou condições das partículas se moverem em rotas diferentes dentro do equipamento em função de suas propriedades. Tá joia, pessoal? Essas 3 condições, elas têm que ser atendidas. Se alguma delas falhar, o meu processo de concentração não vai acontecer. Se os minerais não estão liberados, eu não concentro. Se eu não tenho diferença entre as propriedades dos minerais, que é uma caso aqui do quartzo e do feldspato, eu não consigo concentrar. E se eu não dou condições dos minerais presentes no meu sistema tomarem caminhos diferentes no equipamento de concentração em função de alguma propriedade específica, eu também não vou conseguir concentrar. Essas 3 propriedades têm que estar muito bem alinhadas para a gente conseguir fazer a nossa concentração. Então, pessoal, em uma situação ideal de concentração, eu teria essa situação, na qual todos os meus minerais de ganga e os meus minerais úteis, eles tomaram caminhos perfeitos. Né? Então, aqui eu tenho um produto com 100% de mineral-minério e um produto com 100% de rejeito. Isso é uma solução ideal, tá, pessoal? Se o meu processo de concentração, se ele fosse perfeito, ocorresse sem nenhuma falha, essa seria a situação que eu iria atingir. Mas na prática isso não vai acontecer. O que a gente tem mais ou menos é isso daqui. Tá? Então eu vou ter o meu produto concentrado com presença de partículas de ganga que vão estar contaminando ele e eu vou estar perdendo aqui no rejeito partículas de mineral-minério. Então eu estou perdendo dinheiro, estou jogando dinheiro fora. Então a gente tem que calibrar o nosso modelo para que a gente recupere a maior massa possível do mineral útil e que a gente arraste a menor quantidade possível de contaminantes. Isso aqui sempre vai acontecer. Só que o nosso processo, se ele for bem dimensionado, a gente tem essas 2 condições. Recuperação máxima do mineral útil e contaminação mínima pelo mineral de ganga. Então a gente precisa saber, né, qual que é o teor mínimo necessário, né, para a gente conseguir configurar aqui o nosso concentrado. No caso do minério de ferro, esse teor mínimo gira em torno de 65%, 66% de ferro. Abaixo disso, meu produto ainda não está adequado para a siderurgia, então eu não conseguiria vender ele nessa forma. Eu preciso atingir esse teor mínimo. Qual que é o teor máximo de contaminantes admitido? No caso do alto forno também, a gente não pode jogar muito quartzo, muito mineral de ganga lá dentro, porque senão a gente vai diminuir a produtividade do alto forno. Então existe um máximo de sílica que pode estar contaminando o meu produto. Isso aí pode girar em torno de 2%, de 1,5%. Se estiver acima disso, a gente é penalizado quando a gente vai tentar vender o minério. Né? O comprador, nosso cliente, ele exige um máximo de contaminante. Se aquilo não for atingido, a gente pode sofrer penalizações no momento de vender nosso produto. E qual que é o método de concentração mais indicado para o minério em questão? Justamente aí que a gente precisa das informações que a gente levantou na etapa de caracterização. Qual que é a granulometria que a liberação do meu minério ocorre? Quais que são as fases mineralógicas presentes? Em quais quantidades elas estão? Isso tudo a gente precisa saber para poder definir qual que é a rota de concentração. Mas principalmente, pessoal, a gente precisa saber a granulometria da liberação. Sem isso, é muito difícil a gente conseguir definir uma rota. Então aqui eu dou para vocês alguns exemplos, né, de métodos gravíticos, métodos magnéticos, elétricos e de flotação. E aqui eu estou com os tipos de equipamentos, né, a mesa vibratória, espirais, concentradora, jig, cone Richard de meio denso. Magnética eu posso ter a úmido e a seco. O método que utiliza a propriedade elétrica são os métodos eletrostáticos e a flotação aqui no caso em coluna. E percebam que eu tenho um tamanho limite, né? Ou seja, esse aqui é o tamanho mínimo de amostra de material que eu preciso. No caso da mesa vibratória, por exemplo, ela opera com um mínimo de 60 micrômetros. Se eu alimentar a minha mesa com material mais fino do que isso, pode ser que a concentração não ocorra de forma efetiva, tá, pessoal? E aí eu vou começar a ter prejuízos. E reparem aqui uma informação importante nos métodos gravíticos. Olha só o que acontece com a granulometria mínima, né? Todas elas são basicamente maiores do que os outros métodos. Então, métodos que exploram a densidade como propriedade diferenciadora, obrigatoriamente eu vou ter que ter granulometrias um pouco mais grosseiras. No caso do minério de ferro, se a minha liberação do meu minério ocorrer em 60, 50 micrômetros, eu poderia concentrar eles com esses 2 métodos. Mas se a liberação ocorrer em faixas mais finas, 30, 20 micrômetros,
eu não conseguiria mais usar os métodos gravíticos. Então eu já partiria para outros, métodos magnéticos, método de flotação, tá bom, pessoal? Então, o conhecimento dos elementos presentes no minério dão indícios para a gente como que a gente vai concentrar. Mas todos os métodos são fortemente dependentes do tamanho, da granulometria. Né? Eu falei para vocês que a granulometria é um dos parâmetros mais importantes que a gente precisa conhecer do nosso minério. E não é por acaso, tá, pessoal? O método de concentração é dependente do tamanho de partícula, tá ok? Então, pessoal, falando um pouquinho da concentração gravítica, preciso antes dar alguns indícios para vocês, né? Algumas propriedades da sedimentação nesse método que vão ajudar bastante a gente a entender como que as partículas vão se comportar nos equipamentos de concentração. Temos basicamente 4 métodos de sedimentação e que vão, cada um dos equipamentos de concentração gravítica vão explorar alguns desses métodos, né, de sedimentação. O primeiro deles eu já comentei com vocês na aula de classificação dos clones, que é a aceleração diferencial. Né? Diferentemente do que acontece na queda livre, no qual as partículas têm a sua sedimentação favorecida em função do seu maior tamanho, né? As partículas maiores se sedimentam mais rápido, aqui na aceleração diferencial, eu tenho uma sedimentação preferencial das partículas em função da sua densidade. Então as partículas mais densas, elas tendem a se sedimentar um pouco mais rápido do que aquelas menos densas, independente do tamanho, tá, pessoal? Então aqui eu tenho uma partícula pequena, mais densa, ela consegue sedimentar mais rápido do que essa maior aqui, menos densa. Isso aqui acontece quando a partícula ela está sedimentando em uma polpa com alta concentração de sólidos, né? Lembrando que eu passei esse diagrama para vocês. Se eu tiver um sistema de polpa bastante diluída, com menos de 15% de sólidos, eu tenho um regime basicamente predominante de sedimentação em queda livre. A partir do momento que aumenta a porcentagem de sólidos, acima de 15%, o movimento das partículas começam a ser afetados pelo movimento das outras. E aí as partículas começam a acelerar, em determinado momento outra partícula atrapalha a sedimentação dela, ela sofre uma redução de velocidade e começa a acelerar de novo. Então a gente não tem, as partículas não atingem tão facilmente aquela condição de velocidade terminal, no qual a velocidade terminal é diretamente proporcional ao tamanho da partícula. Aqui esse movimento de afunda, para e afunda de novo, a partícula acelera várias vezes, sem atingir a sua velocidade terminal. E nesse sistema, ela é favorecida só pela densidade. Então as partículas nesse sistema vão sedimentar em função da densidade. Equipamentos que utilizam mais isso daqui, o GIG utiliza bastante isso daqui, né, no qual eu atrapalho o movimento de sedimentação das partículas através da pulsação de água. Então eu vou pulsando a água, eu vou jogando essas partículas para cima. Então elas sobem e começam a descer, sobem e começam a descer, sobem e começam a descer. E esse movimento vai favorecer a sedimentação das partículas mais densas. O GIG explora muito essa característica. Infelizmente o GIG não estava no laboratório quando a gente foi gravar a aula, então eu não tive como mostrar para vocês no vídeo, né, no tutorial da parte prática, como que é o funcionamento do GIG. Posso passar para vocês alguns vídeos, alguns links no YouTube para vocês terem uma noção de como esse equipamento funciona. Mas infelizmente a gente não conseguiu fazer a prática dele. Tá joia? Então, pessoal, quando a partícula está sedimentando em água, ela entra naquela situação de queda livre. A partir do momento que eu tenho uma polpa, né, a polpa ela tem a densidade maior do que a densidade da água. Então, aqui a gente também contribui com a diminuição da velocidade de sedimentação das partículas. Só que aqui, nesse caso, na sedimentação retardada, a partícula mais grosseira, ela vai ter uma velocidade de sedimentação maior. Então, a gente não consegue ignorar isso. Considerando só a sedimentação, a aceleração retardada, essa partícula afundaria mais rápido do que essa. Mas aqui, como a gente está considerando agora a densidade do meio, isso vai atrapalhar a partícula e aí eu consigo dar a essa partícula aqui uma certa vantagem, porque ela tem maior tamanho, ela tem maior massa também. Então essas duas acabam sedimentando junto. Tá? Então, como esses processos acontecem simultaneamente, basicamente a gente tem essa configuração aqui, né? Uma partícula fina, mais densa, que sedimenta na mesma velocidade que uma partícula leve, mais grosseira. Temos também o movimento de consolidação intersticial, no qual as partículas, ao se sedimentarem, elas vão se rearranjando em função do tamanho. Então, no início aqui eu tenho partículas de vários tamanhos, então tenho pequenas leves, pequenas densas, grandes leves e grandes densas. A partir do momento que elas começam a se sedimentar, né, e elas travam o movimento umas das outras, existem espaços vazios aqui entre essas partículas maiores.
e aí eu acabo favorecendo com que as partículas finas consigam passar através desses espaços vazios e vão assumindo as posições mais aqui de baixo. Então, a gente sempre vai ter uma configuração de partículas mais finas no fundo e partículas mais grosseiras na parte de cima, porque as finas elas conseguem passar entre elas. Tá? Então, existem alguns equipamentos que também exploram essa propriedade, né? Basicamente, todos eles exploram isso em algum momento, mas esse aqui é bastante pronunciado também no jig. Como eu estou constantemente jogando essas partículas para cima e elas estão sedimentando, as finas tiram proveito desses espaços vazios e aí conseguem passar na frente das partículas mais grosseiras. E o último mecanismo de escoamento aqui é a velocidade diferencial de escoamento laminar. Quando eu tenho as partículas escoando em uma superfície, eu tenho uma camada fina de fluido passando aqui através delas. Primeiramente, as partículas vão se sedimentar em função do tamanho e da densidade. Então, tenho partículas grosseiras e menos densas em cima, tenho partículas mais densas e mais grosseiras para baixo, e aí quando eu passo um fluido, lembrando que lá da mecânica dos fluidos, a gente quando tem um perfil de velocidades que tende a uma vazão, velocidade máxima aqui nas frações superiores, né? Porque aqui embaixo tem atrito com a superfície. Se isso encontra um sistema de partículas sedimentadas com essa característica, aquelas que estão mais para cima são empurradas com mais força pelo fluido. A superfície do fluido apresenta velocidade maior do que na parte de baixo. E aí as partículas elas vão assumindo essa configuração, né? Que é basicamente o que acontece aqui. As partículas mais densas, como elas sedimentam mais rápido, considerando aqui o eixo vertical, elas sedimentam mais rápido e estão sujeitas a menores velocidades de fluxo do fluido que está escoando próximo à superfície. Então elas descem a rampinha aqui com menor velocidade. As mais leves, né, as partículas menos densas, vão sofrer a ação aqui da força, da velocidade superior do fluido na superfície e vão ser mais jogadas aqui para frente. Então, em um plano, a gente tem essa sequência, né? As mais grosseiras e mais leves acabam atingindo aqui a parte de baixo mais rápido e as mais densas elas ficam para trás, elas tomam um caminho com uma velocidade menor. E aí, com relação ao formato da partícula, né, partículas esféricas vão, se eu considerasse aqui a mesma densidade, as partículas esféricas, como elas sofrem menor atrito da superfície, elas têm menor área de contato, né, elas vão também sofrer esse efeito. Então, as partículas com a mesma densidade, mas com formato que garanta alto atrito com a superfície, elas vão ficar para trás, enquanto aquelas mais esféricas conseguem passar na frente por conta dessa maior velocidade. Tá joia, pessoal? E os equipamentos eles vão utilizando aqui cada um desses mecanismos de sedimentação. Então, nas práticas que a gente gravou para vocês, temos a mesa oscilatória, temos a calha concentradora, a espiral concentradora e o Falcon, que é um equipamento que utiliza aceleração centrífuga para poder intensificar a sedimentação das partículas. Começando aqui na mesa oscilatória, ela é um equipamento, basicamente ela é uma mesa, e ela tem vários rifles, né, vários obstáculos nesse sentido. Funciona basicamente como uma rede para poder capturar essas partículas. Se a gente tivesse um corte transversal no equipamento e olhasse ele nesse sentido, a gente veria algo desse jeito. Então eu tenho os rifles aqui presentes que servem como barramento e à medida que as partículas vão sendo alimentadas, aquelas mais grosseiras acabam ficando presas entre esses rifles, né? Como as partículas, como o fluido, ele passa aqui, gera um certo turbilhonamento aqui, ele levanta as partículas mais leves e aí elas acabam sendo arrastadas nessa direção. Se a gente for olhar aqui no equipamento, aqui eu faço a alimentação do produto, aqui eu faço a adição da água de lavagem. Então, o produto, nesse caso, a alimentação é feita a úmido, então as partículas elas vão tender a tomar essa direção, porque a água de lavagem está jogando elas para cá. E a mesa, ela vibra no sentido de empurrar as partículas nessa direção. Então, o que vai acontecer aqui? As partículas elas vão entrar no equipamento e já vão sofrer aqui a ação do impedimento do movimento pelos rifles. As partículas mais grosseiras acabam ficando presas entre os rifles e as partículas menos densas acabam sendo arrastadas pelo fluido nessa direção. Então, a gente acaba coletando as partículas menos densas aqui nessa região. Como as partículas mais densas ficaram presas entre os rifles e o movimento da mesa joga elas para lá, elas vão progressivamente tomando essa direção.
Então, as partículas densas, mais pesadas, elas acabam deixando o equipamento aqui na extremidade da mesa, enquanto toda essa extensão do equipamento a gente vai retirando partículas que não são nossas partículas de interesse. As primeiras a saírem aqui são as mais densas, são as mais leves, então são aquelas partículas livres de sílica. Aquelas partículas que são mistas e têm densidade intermediária acabam deixando o equipamento por aqui, mas elas não têm ainda o teor necessário, então elas são tratadas como mistos, né, que a gente pode recominuir essas partículas e retratá-las de novo, concentrá-las de novo, e aquelas partículas que estão livres, que são só minerais mais densos, acabam deixando o equipamento aqui bem na extremidade da mesa. Então, aqui nessa figura de baixo, eu ilustro esse efeito, né, que as partículas mais leves, elas acabam deixando o equipamento aqui nas primeiras porções, enquanto as mais densas acabam chegando mais longe e deixam o equipamento ali pela extremidade. Como variáveis de processo, a gente pode ter a vazão da água de lavagem, né? Então, quanto mais água eu injeto aqui, maior é a velocidade do fluido nesse sentido, mais partículas eu arrasto, inclusive as partículas mistas. Somente aquelas partículas livres e mais densas vão conseguir chegar aqui mais facilmente. Então, se eu aumento a água de lavagem, eu tendo a aumentar o teor e diminuir a recuperação. A recuperação em massa, tá, pessoal? Se eu alimentei aqui 1 kg de material, pode ser que eu recupere aqui no final 50, 100 gramas, mas o meu produto ele tem um teor muito alto, porque aqui realmente eu só estou pegando as partículas mais livres de todas. Se eu trabalhar com vazões menores de água de lavagem, eu tenho o efeito oposto. Eu vou lavar elas com menos força, as partículas mistas conseguem chegar mais longe e pode ser que eu colete elas aqui no concentrado. Então, se eu diminuo a minha vazão de água de lavagem, tendenciosamente eu vou diminuir o meu teor, mas eu aumento a minha recuperação. Eu recupero mais massa desse jeito. A taxa de alimentação também é uma variável de processo, né? Quanto mais massa eu alimento no equipamento, eu sobrecarrego os rifles e as partículas mais densas acabam saindo aqui também. Tá? Então, não é interessante que a gente trabalhe com vazões de alimentação muito altas. Existe uma quantidade, um limite ótimo no qual a gente deveria trabalhar. E uma outra variável de processo também é a frequência de oscilação. Qual que é a frequência que a mesa faz esse movimento? Tá? Então, quanto maior a minha frequência, mais forte é esse movimento e mais rápido eu tendo a jogar as partículas para cá. Se eu trabalho com frequências altas, pode ser que as partículas mistas consigam chegar aqui. Então, aumenta a recuperação, eu diminuo o teor. Se eu trabalhar com menores frequências, eu vou tender a ter aqui só realmente partículas mais livres, tá, pessoal? Então, eu diminuo minha recuperação, mas eu aumento o teor. Pessoal, outro equipamento que a gente fez, vai mostrar para vocês, é a espiral concentradora, que são equipamentos que também utilizam a densidade como propriedade diferenciadora. Esses equipamentos, eles são bastante simples, tá? Eles não têm partes móveis, é somente uma calha espiral, né, em torno aqui de um eixo central. Então eu vou fazer a alimentação da polpa aqui em cima e ela vai descer isso aqui rodando igual um tobogã, né, igual um toboágua. E como que isso funciona? Né? Como que só esse movimento vai concentrar o nosso minério? Bom, para explicar isso, eu preciso explicar 2 movimentos que acontecem simultaneamente dentro dessa calha. O primeiro deles é a sedimentação, né? A sedimentação no eixo vertical. Então as partículas elas vão assumir aquela configuração. Partículas leves em cima, partículas mais grosseiras vão ficar mais para cima, as mais finas vão ficar embaixo, aqui em função da aceleração diferencial e consolidação intersticial. E aí depois eu tenho partículas grosseiras, densas, partículas médias densas e partículas finas densas. Então, no sentido vertical, como eu estou num fluido aqui dentro, elas assumem essa configuração. Então, esse é o primeiro movimento, a gente já estudou lá atrás. O segundo movimento que acontece na espiral concentradora é que, como a polpa está descendo em um sistema rotacional, automaticamente eu vou ter aqui a formação de uma aceleração centrífuga, que eu vou tender a jogar a massa para fora, para a extremidade da calha. E aí, como eu tenho o fluido aqui, né, rodando, eu vou ter um deslocamento de água no sentido da extremidade da calha. Então, eu tenho esse sentido de deslocamento da água. E aí, o que isso vai acontecer? Né? Como eu estou jogando a partícula para cá com o fluido, aquelas que são mais afetadas são as que têm menos massa. As que têm menos massa não conseguem resistir a esse movimento e acabam sendo jogadas
para a extremidade da calha. Então eu tenho uma concentração de minerais menos densos aqui na extremidade, enquanto aqueles mais fininhos e mais densos acabam ficando aqui na parte interna da calha. Então tem esses dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tenho uma separação aqui em função da densidade. Os meus produtos mais densos vão ficar mais próximos aqui, a gente consegue ver eles descendo aqui, escoando bem pertinho da calha, enquanto a maior parte da água que arrasta os materiais mais leves acabam assumindo aqui as porções mais laterais da calha. E aqui embaixo a gente vai poder fazer a remoção desses minerais. Então eu posso ter a remoção de duas formas. Ou eu posso ter orifícios que estão próximos da calha, do eixo da calha, poderia estar aqui assim, por exemplo, que ao passar por essa região, os minerais mais densos acabam saindo aqui por esses furinhos, que é o que basicamente está acontecendo aqui. Ó. A cada volta eu tenho um furinho que vai recolher aqui o meu mineral mais denso. Então, como ele está passando aqui na parte interna da calha, ele vai interceptar esse furo, vai sair por esse tubinho e eu vou recuperar o meu minério mais denso, o meu material mais denso aqui pelo eixo da calha. Enquanto mais leve, vai acabar saindo aqui por baixo. Essa é uma forma que a gente pode fazer a remoção dos materiais. Ou eu posso também fazer a remoção somente na última volta da calha. Aqui na figura eu tenho 2 desviadores, que eu posso fazer separação em 3 produtos com características diferentes. O mais denso acaba ficando aqui na parte mais interna da calha e vai sair por esse furo aqui. O material médio, que tem propriedade intermediária, né, ele pode estar misto, que ele tem a densidade intermediária entre quartzo e hematita, por exemplo, ele vai ficar aqui mais ou menos no meio. Então tem aqui a geração do que eu chamo de mistos, que são materiais que são partículas que não estão 100% liberadas. E na parte mais externa, como a boa parte da minha água está vindo por aqui, arrastando com ela os materiais mais leves, eu tenho aqui a formação de um terceiro produto, que é a descarga do produto leve, ou da minha ganga, no caso do minério de ferro. Então a gente consegue fazer o ajuste desses desviadores. No laboratório, essa daqui é a configuração que a gente tem, tá? Só que lá eu tenho uma calha só, né? Então eu tenho um desviador no qual eu posso abrir ou fechar a posição dele se eu quiser um produto mais denso, se eu quiser um produto com maior recuperação ou com maior teor. E por último eu tenho aqui os concentradores centrífugos e que eles têm uma propriedade um pouquinho diferente dos outros. Pessoal, todos os outros métodos de concentração, o jig, a mesa, a espiral concentradora, as calhas, todos eles operam com granulometrias mais grosseiras. Só que o que está acontecendo, uma tendência, a granulometria dos minérios está ficando mais reduzida, né? A liberação dos minérios eles estão ocorrendo em granulometrias cada vez menores. E aí esses equipamentos de concentração gravítica acabam sofrendo muito com isso, né? Muitos deles acabam deixando de responder dependendo da granulometria que a gente está trabalhando com eles. Em contrapartida, os concentradores centrífugos eles vêm ganhando muita atenção porque eles conseguem sim trabalhar com partículas bem mais finas, algo que os outros concentradores não conseguem lidar. Basicamente, eu tenho aqui a alimentação do meu minério sendo feita aqui na parte central do equipamento. Esse cesto aqui que a gente está vendo em corte, ele vai girar em alta velocidade. E aí, como eu estou girando o cesto, ele vai tender a surgir uma aceleração centrífuga que vai jogar as minhas partículas em direção à parede do equipamento. A aceleração centrífuga vai jogar todas as minhas partículas para fora. Mas aí, como que isso vai concentrar, né, o meu minério? Aqui eu mostro em detalhes como que é cada uma dessas ranhuras que estão presentes aqui no equipamento. As partículas, com a rotação, elas vão tender todas a serem jogadas para fora. Aquelas que vão chegar na parede do equipamento mais rápido são as partículas mais densas. Então, uma coisa que poderia acontecer é a compactação dessas partículas aqui. Só que não é interessante que eu compacte elas, né? Porque senão eu vou jogar as partículas mais densas para a parede, e aí, como eu não tenho nenhum método de remoção, as partículas mais leves acabariam ficando compactadas também, e aí eu não teria concentração. Para poder contornar isso, esse cesto, nessas calhas aqui, a gente nota a presença de furos, no qual eu vou injetar água sob pressão, sob uma certa pressão aqui. Essa água ela vai tender a fluidizar esse leito aqui. Então, a força centrífuga tende a jogar as partículas para fora, a água que está vindo de fora tende a jogar as partículas para dentro, e isso daqui entra no estado de fluidez, no qual as partículas elas não estão compactadas, mas elas estão presas aqui. Elas até podem ter espaços vazios entre elas. E aí essa água ela vai tender a jogar as partículas mais leves aqui para dentro. A força da água não tem força suficiente para poder vencer
a sedimentação das partículas aqui na parede, devido à aceleração centrífuga, mas ela consegue sim jogar as partículas mais leves em direção ao centro. Então tem essas duas forças atuando em sentido contrário. A força centrífuga tentando jogar todo mundo para fora, a força da água tentando empurrar todo mundo para dentro. A água não consegue empurrar de volta as partículas mais densas, porque ela tem muita massa para isso, né? Mas as partículas mais finas ela acaba jogando para fora. Então teria algo nesse sentido aqui, né? As partículas densas acabam ficando presas aqui em alguma região, enquanto as partículas de gangue acabam sendo jogadas para dentro do equipamento. Tá bom, pessoal? Uma desvantagem desse equipamento é que ele não funciona de forma contínua. De tempos em tempos a gente tem que fazer a parada do equipamento, remover o material concentrado que ficou aqui, né, preso entre as aletas, o material mais leve, como a água empurra ele de fora para dentro, ele acaba abandonando o equipamento aqui, vai deixar aqui por essa calha, né, que a gente vai fazer a recuperação do processo do rejeito. Então a recuperação do rejeito é contínua, mas a remoção do concentrado que fica preso dentro da cesta é semi-contínua. Eu preciso parar o equipamento, recuperar o meu material denso que ficou retido e depois começar tudo de novo. E essas paradas são função do teor do meu minério. Se eu estou trabalhando com minério de ouro, por exemplo, eu tenho um teor muito baixo, então eu consigo rodar o meu equipamento muito tempo antes de fazer essa parada. Se eu estiver trabalhando com minério de ferro, por exemplo, o teor já é bem maior. Em poucos minutos de operação já fica retido muita massa de hematita, né, de mineral denso aqui. Então eu vou ter que parar o meu equipamento mais vezes. Essa é uma desvantagem. Em contrapartida, a gente tem essa característica de trabalhar com materiais mais finos que não conseguem ser trabalhados por outros métodos gravíticos. Tá joia, pessoal? A gente também tem a concentração magnética, que é a segunda parte que a gente vai fazer da prática hoje, que eu vou utilizar a propriedade diferenciadora de susceptibilidade magnética. E o que é isso, né? É a capacidade que os materiais têm de serem atraídos ou repelidos por um campo magnético. Então, essa permeabilidade ela é característica do material e a gente pode classificá-las de três formas, como minerais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Os materiais paramagnéticos, eles são aqueles que têm o campo induzido no seu interior no mesmo sentido do campo indutor, ou seja, eles são atraídos por um campo magnético. Só que como eles têm a permeabilidade um pouco baixa, eles não são afetados por campos de baixa intensidade. Se eu pegar um ímã de mão, por exemplo, e tentar grudar em uma hematita, a hematita é um material paramagnético, né? No caso aqui, hematita é o exemplo nosso do minério de ferro. Eu não consigo atrair a hematita com ímã de mão, por exemplo. O campo magnético de um ímã de mão é muito fraco e a susceptibilidade magnética da hematita não garante com que ela seja atraída por esse campo. Ela só vai ser atraída se eu aumentar muito o campo. Então ela só vai ser atraída se ela tiver um alto campo agindo na região ou um alto gradiente, que é quanto eu distorço esse campo. Eu vou falar no próximo slide. Posso também ter os materiais diamagnéticos, como exemplo aqui eu cito para vocês o quartzo, que é aquele material que ele é repelido por um campo indutor. Então, enquanto a hematita ela é atraída por um campo magnético, o quartzo ele vai ser repelido. Tá joia, pessoal? Então a gente tem essas duas propriedades. Os materiais ferromagnéticos é um tipo especial dos paramagnéticos, no qual a gente tem uma forte atração do material em um campo de baixa intensidade. Então um exemplo clássico que eu gosto de citar é a magnetita. No caso aqui a hematita tem a fórmula química Fe2O3 e a magnetita Fe3O4. Também o minério de ferro a gente poderia usar na produção do aço sem problemas. Só que a hematita ela é mais abundante do que a magnetita. O teor de ferro da magnetita é até maior do que o da hematita. Mas aí no caso da magnetita, se eu pego um ímã de mão, eu não conseguiria atrair a hematita, mas eu consigo atrair uma magnetita, né? Então, minerais ferromagnéticos são atraídos por um campo de baixa intensidade. Então, pessoal, comentei com vocês a questão da distorção do campo. Se eu tenho aqui um campo magnético que está saindo de um ponto A para um ponto B, eu tenho essa configuração, né? As linhas de campo estão paralelas, e nesse sentido. Se eu colocar uma partícula de magnetita aqui, por exemplo, ela está fora do campo, mas a partir do momento que eu entrar com ela aqui no campo, o que vai acontecer com ela? Ela vai seguir qual direção? Nessa configuração, pessoal, nada vai acontecer com ela. Do jeito que ela entrou, ela vai sair. Por quê? O meu campo ele é homogêneo. Ele é paralelo, as linhas de campo estão paralelas. E isso não é o suficiente para eu atrair ou repelir nenhuma partícula. Para eu fazer a partícula se movimentar em um campo magnético, eu preciso distorcer o campo. Então aqui eu tenho um campo magnético saindo de uma área maior para uma área menor, né?
Nesse caso aqui sim, se eu tiver uma partícula de magnetita que está entrando aqui, a partir do momento que ela entrar na área de atuação do campo, ela vai tender a tomar essa direção. Se eu tiver uma partícula de quartzo, ela vai tender a tomar a direção oposta. Tá, pessoal? Então eu preciso distorcer o meu campo magnético para eu poder movimentar as partículas. Não adianta eu ter um campo magnético de alta intensidade dessa forma. Se ele não estiver distorcido, a partícula não vai caminhar em uma direção preferencial. Tá joia? E aí nos equipamentos de laboratório a gente faz isso através do uso de matrizes. No caso aqui eu estou mostrando para vocês o mesmo equipamento que a gente tem no laboratório, que é um ímã, que é um separador magnético de alta intensidade de laboratório, no qual que eu tenho duas bobinas, né, tem um eletroímã, que tem uma bobina aqui, né, passa corrente e gera um campo magnético desse jeito. Né? Então a gente tem a geração de um campo homogêneo. Então a matriz que eu estou colocando aqui dentro é basicamente uma grade, uma tela, uma lã de aço. Isso aqui vai tender a distorcer o campo magnético localmente aqui, né? E é isso que vai fazer com que as partículas tomem direção preferencial. Então, nesse caso aqui, nesse equipamento, eu vou alimentar as partículas na forma de polpa, com o campo magnético ligado. A partir do momento que as partículas passam pelo campo magnético, aquelas que são diamagnéticas, elas vão sair como se nada tivesse acontecido, e aquelas que são paramagnéticas ou ferromagnéticas, elas vão sofrer influência desse campo distorcido aqui pela matriz e vão ficar grudadas na matriz. Então eu consigo separar as partículas não magnéticas, né, que elas vão passar direto, e depois eu desligo o campo, jogo a água aqui em cima para poder remover essas partículas. E pessoal, detalhe, existe uma propriedade chamada esterese magnética, que é a propriedade do material reter o campo magnético depois que ela saiu do campo. Os materiais ferromagnéticos, eles têm uma alta esterese. Então, se eu coloco magnetita em um equipamento que opera sob alto campo, ela vai sofrer influência do campo, ela vai se magnetizar e vai grudar aqui na matriz. A partir do momento que eu tiro essa matriz da área de atuação do campo magnético, a magnetita ela vai reter certa quantidade desse campo magnético, mesmo estando fora dele, e não vai desgrudar na matriz. Então, o ideal é que a gente nunca opere um equipamento de alta intensidade se eu tiver partículas ferromagnéticas presentes. No caso, a gente vai ter que sempre remover essas partículas em um campo magnético de baixa intensidade antes de alimentar esse equipamento. Em escala industrial, isso pode trazer muitos problemas, que a gente tem esse equipamento de alta intensidade, industrial, né? Então ele tem operação contínua, mas se eu alimento ele com material ferromagnético, as partículas elas ficam grudadas na matriz, não saem dali e com o tempo eu posso acabar entupindo a matriz. E aí eu posso ter paradas no equipamento, diminuição da produtividade, etc. Então a gente sempre vai tomar esse cuidado. Se o meu material é rico em partículas ferromagnéticas, a gente tem que remover elas antes de tratar aqui no equipamento de concentração magnética de alta intensidade. Tá joia, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês esses 4 equipamentos, né, que são a mesa vibratória, o concentrador Falcon, que é o concentrador centrífugo, a espiral concentradora e o separador magnético de alta intensidade.